Você sabia que as quedas estão entre as principais causas de lesões em idosos? Pois é, e hoje a gente vai falar sobre prevenção por meio da fisioterapia. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o fisioterapeuta Carlos Geraldo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciane. Bom dia, TV Câmara. Bom dia aos telespectadores. Agradeço pelo convite. Como você bem citou, são das principais causas de lesões, mas também de gravidade maior, como óbito. Como é que funciona essa questão do idoso em si, Carlos? Porque assim, ele precisa de quê para ter esse sistema, a gente pode chamar assim, mais fortalecido? Isso, pode sim. Primeiro, a gente tem que entender que o envelhecimento é algo inerente ao todo ser vivo. E o ser humano tem duas capacidades de envelhecimento. De maneira senil, como ele pode envelhecer com algo patológico, doente, ou de maneira senescente, ele evolui na brevidade da sua vida sem algo patológico, sem alguma doença. O que seria algo patológico? Se a gente vai envelhecer, a gente perde a capacidade de acuidade visual, por exemplo, isso não é algo patológico, isso é algo inerente ao envelhecimento do sistema fisiológico do ser humano. Algo patológico seria uma hipertensão, uma diabetes, um AVC, uma perda de força muscular, como a gente chama de sarcopenia, que é a perda de massa muscular e ocasiona o envelhecimento das células musculares e o músculo vai embora muito rápido do idoso. Quando a gente fala em prevenção, a gente tem que começar isso a partir de que idade, né? Porque às vezes a pessoa espera chegar na terceira idade para começar de fato esse trabalho de fortalecimento. Isso. Na verdade, nós temos um problema muito sério na cultura do nosso país de só buscar o problema quando ele já está instalado. É importante a gente detectar anomalias durante a vida desse idoso. Você que tem um idoso em casa que era ativo e por vezes ele começa a ficar inativo. Era um idoso que costumava se vestir sozinho, hoje ele já pede ajuda. Era um idoso que costuma fazer suas atividades de vida diária ou até mesmo sua higiene pessoal sozinho, depois ele começa a pedir ajuda. Então é importante a gente buscar. O que a fisioterapia balança oscila nesse pilar? Ela vai da prevenção à saúde, passando pela autonomia principal para manutenção de vida desse idoso. Então, a fisioterapia por si só, ela já ajuda nessa questão da prevenção. Como é que é esse dia a dia do idoso fazendo a fisioterapia? Só para a gente entender. Pronto. São exercícios de fortalecimento? O que é feito? Isso. Primeiro, o que devemos fazer? Uma avaliação completa desse idoso. Se ele já tem algo patológico, se ele está envelhecendo de maneira doente ou de maneira saudável. Porque existem idosos que não têm doenças, por exemplo, não tem diabetes, não tem hipertensão, nunca teve um AVC, nunca teve uma queda, mas que ele sente a capacidade que precisa melhorar algo, principalmente no sistema locomotor, que é a parte muscular, a parte óssea. Então, a gente vai avaliar o idoso de maneira completa, força muscular, equilíbrio, propriocepção, acuidades dele, visual, auditiva, se ele está bem capacitado para elaborar os exercícios. Quando a gente começa a fisioterapia, essa fisioterapia ela vai desde a evolução da parte muscular, de melhora mesmo, ou de manutenção, porque se o idoso tem uma força muscular preservada compatível à idade dele, não tem por que a gente melhorar ou fortalecer. A gente vai só fazer a manutenção. Fazendo a manutenção dessa força muscular, a gente previne quedas, previne outros tipos de lesões futuras ou crônicas que o idoso possa evoluir com essas doenças. Geralmente é um tratamento, a gente pode chamar de tratamento, Pode, né? sim. É um tratamento que tem que levar para a vida toda do idoso. Para a vida toda, exatamente. Principalmente quando você já tem um idoso que teve algo recidivo. Existem, por exemplo, idosos que, quando a gente vai avaliar, ele fala, eu caí uma vez no ano, 2 vezes no ano, mas não tive nada. Mas esse nada é um alerta. Ele teve alguma coisa que o levou à queda. Então é importante a gente sempre, quem tem um idoso em casa, estar ciente, por exemplo, uma quedinha que levantou, não teve nada, mas a gente fica em alerta porque essa queda poderia gerar algo mais grave. Principalmente fraturas, traumatismo crânioencefálico, que são doenças ou são alterações durante a queda que pode levar o idoso a uma internação maior e evoluir também com algo pior. Você trouxe um ponto interessante sobre a questão da queda. Eu, particularmente, tenho um exemplo, né? Minha avó caiu, acabou fraturando o fêmur e não voltou mais a caminhar. Então, é um cuidado muito grande em cima disso. E muitos casos de idosos, a gente acompanha isso, cai e acaba fraturando o fêmur, né? Isso, estudos dizem que a cada 100 idosos que caem, a cada 100 idosos que caem ou que têm uma queda ou mais durante o ano,
80 a 90% sofrem fraturas de fêmur, ou seja, ele vai ficar acamado. O fêmur faz parte do ambular, do caminhar da gente, é o osso maior da perna. Então, o que acontece? Fraturou o fêmur, o idoso já vai ficar acamado. Acamado, a cada 24 horas que o idoso fica acamado, ele perde cerca de 15 a 20% de massa muscular. Independente se ele está acamado, tentando fazer uma movimentação ativa ou não. Então é importante e fundamental, porque a gente sabe que a maior recidiva e incidiva é de fratura de fêmur. Então é importante cuidar antes que aconteça, principalmente avaliando mesmo você que tem idoso em casa. É importante notar breves alterações no dia a dia dele. Às vezes levantar da cama, ele vai se levantar, ele fica tonto, e antigamente não ficava. Ele vai ficar em pé, ele não consegue, ele tem que sentar de novo. Então é importante a gente notar esses pequenos detalhes no dia a dia. Como é que funciona essa questão do dia a dia do idoso com a fisioterapia? Ele precisa fazer quantas vezes no mês, na semana? Junto com isso, ele precisa fazer outras atividades, tipo atividade física, outras coisas? Sim, é fundamental ter a interação multidisciplinar, né? Quando a gente avalia um idoso e vê que o idoso tem carência nutricional, por exemplo, se tem algo neurológico que interfere na parte psicológica, cognitivo dele está mais alterado. Então é importante a gente focar em... Se a família... A gente tem um problema muito sério que tem pessoas ou famílias que não têm a capacidade financeira de reunir todas as profissões para tratar daquele idoso. Mas é importante você tentar manter esse idoso ativo, mesmo que por conta própria. Uma caminhada leve de 10 minutos por dia. Um teste muito simples que você pode fazer com o seu idoso em casa é sentar e levantar da cadeira durante 10 a 20 vezes, você apoiando ele, para manutenção de força muscular, principalmente em membros inferiores. No dia a dia de fisioterapia, como é que a gente vai definir quantas sessões ou quantas condutas nós iremos fazer nesse profissional? Vai depender da nossa avaliação. É um profissional que requer mais ajustes biomecânicos, que requer um ganho de força muscular, então a gente vai definir, podendo ser 7 dias por semana ou uma vez por semana. Carlos, queria que você aproveitasse esse momento, deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a nossa programação, quem tem idoso em casa e quem ainda não tem, né? Porque todos nós vamos ficar idosos um dia, né? Barreiras é uma cidade, por exemplo, das maiores da Bahia, é a que envelhece com maior lentidão. Então, isso dá tempo para a gente pensar que teremos uma população envelhecida, mas com maior lentidão. Quem tem idoso em casa, super proteger não é tirar a autonomia desse idoso para evitar quedas. É você tentar tratar seu idoso de maneira ativa o tempo que ele se permitir, para não deixar ele evoluir com quedas ou lesões. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.